Boa noite, gente. Estão conseguindo me ouvir? Gente, tá coisa isso. Vamos lá, o Marcos entrou agora. Clícia. Tá me ouvindo, Clícia? Entender tudo na roupa que eu ia levar pro piso amanhã. Que hora foi, Herosa, hoje? Era 8 horas. Já tá preparando churrasco, Emi? Tá me ouvindo, Clícia? Uma colônia pegar. Tô. Tá. Passou no Piratuba, era Todos os 8 outros horas. estão me ouvindo também? Tá tudo ok? Tudo certo. Tudo certo? Quando vem, mas bonito. Então, vamos lá começar nossa aula. Eu peguei esse de Piratuba. E amanhã não tem 13h10 pra cá. A Miri tá tudo comigo. Todo. Ué, ontem não acabasse a pandemia, essa praga. Meio pra mim não vai ser coisa, porque daqui eu vou embora pro sítio. Imagina, Ana. Falar pra tua pessoa que passar meio-dia. Eu, quando falo, eu sei, eu logo aviso a minha. Olha, eu posso passar das coisas. Tira esse barulhento daí. Quem é esse barulhento? O Emílio. Todos vocês estão aí, então vamos lá, gente. Vamos começar nossa aula, tá? Primeiramente, eu quero saber se todos vocês estão me ouvindo. Tá, eu quero confirmação tanto visual quanto a confirmação auditiva de vocês. Eu estou escutando okay, perfeitamente. Tudo ok. Eu Estou tô ouvindo. escutando Tudo também. ok. Escutando? Gleice, estou escutando Marcos, também ok. você. Marcos, ok. Cleice, está me ouvindo? Tô ouvindo. Clícia, Cleice. A Cleice que está encostada ali. Paulinho de placa d'água, mano. Aí, doutor Clemir. Fala, doutor Guilherme. Tá de Vamos boa. lá. Tá de boa. Boa noite, professor. Vamos lá, então, gente. Então, 19h04, 5 minutinhos, as pessoas vão entrando e aí vocês vão ver que eu vou, às vezes, clicar aqui para admitir as pessoas na sala. Tá? O que eu vou querer de início de vocês é procurar em um local com não muito barulho, tá? Pra gente não ter cruzado, entendeu? Emílio, é contigo isso. Agora tá chato também. Até falo um pouco. Até respiração eu tô ouvindo já também. Não, está tendo aula online. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver quando tem esse que é o nosso professor. Vamos fazer assim.
Todos vocês Não. vão pegar e vão desativar o som de vocês aqui embaixo. Eu acho que é bem aqui. Desativar o som. Todos vocês. É todo mundo aqui. Daí é os alunos. Engraçado, né? Tudo entenda, né? Tá? Vocês vão desativar isso. Todo mundo desativando o sonzinho. Tá? Eu acredito que seja aqui nesse cantinho. Consigo desativar aqui o som de todos vocês na sala. Participantes. Pronto. Desativei o som de todo mundo, tá? Mas vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo ok. Tá. Por que eu desativei? Porque o Zoom, ele sincroniza todo mundo falando ao mesmo tempo, tá? Então, para a gente não perder o foco, eu vou desativar o som de vocês agora. Quando vocês estiverem, aí depois disso, vocês podem ativar o som, e aí vocês podem fazer a pergunta e depois desativa o som de novo, tá bom? Perfeito assim, combinado? Que eu acho que fica melhor para a gente poder ter uma aula mais fluida, tá? Hoje, nós vamos trabalhar, nós já vínhamos trabalhando acerca do conceito de coisa, bens jurídicos, tá? E chegamos na análise desses bens, dos bens que são por si mesmo considerados, tá? Nessa análise inicial, nós dividimos entre os bens que são em si mesmos considerados, dos bens reciprocamente considerados. Nós ainda estamos na primeira análise, que é a dos bens considerados em si mesmos, tá? Nós chegamos a trabalhar até os bens fungíveis e os bens consumíveis. Não foi isso? Trabalhamos a questão dos bens móveis, dos bens imóveis e paramos na questão dos bens fungíveis e infungíveis. Deixa eu só aqui ativar, que eu vou ter que ativar o áudio de todos vocês mesmo. Tá. Vamos ver se está todo mundo. Tá. Então vamos lá, gente. Abram o Código Civil de vocês no artigo 85, tá? Peguem aí o código. A Débora já está pegando o vademecum dela gigante. Olha, o som de vocês está desativado. Quando vocês quiserem falar comigo, vocês ativam e aí falam, entendeu? Eu tô no telefone celular e tá instalado no meu telefone. Eu vou pegar um outro para eu poder acompanhar. Ah, sem problemas, sem problemas. Não tem nenhum problema, tá? Para os alunos que estão entrando agora, o que eu fiz? Eu desativei o som de todo mundo, porque a plataforma ela integra o som de todo mundo, então acaba que vocês vão ouvir a minha voz misturada com a de todo mundo, tá? E aí, quando o aluno tiver alguma dúvida, quando ele tiver algum questionamento, ele ativa o som dele, faz a pergunta e desativa, para a gente não misturar os áudios, tá ok? Então, de regra, todos vocês estão aqui com o somzinho desativado, tá? Achou, Cleice? O artigo 85. Cadê a Camille? Camille tá ali no edredom dela. Meu Deus do céu, meu pai coroado. Naná, não tô te vendo. Naná, nem o Marcos, não tô vendo o Marcos.
Cássia também não tô te vendo. Tiago, não tô te vendo. Bora, eu quero ver todo esse povo. Isabela entrando lá no meio do culto já. Isabela, faz o seguinte, desativa o teu som, tá? Pra gente não misturar o áudio. Sempre que tiver alguma dúvida, aí você ativa o seu som e a gente conversa, tá bom? Para não misturar o de todo mundo, tá ok? É aqui no cantinho. Tá me ouvindo, Isabela? Olha a Camille falando ao celular na sala de aula. Camille, a gente ainda tá em aula, Camille. Marcos agora apareceu. Naná, bora, Naná, Cássia. Bora, gente, bora aparecer, tá? Que eu quero ver todos vocês aqui. Vamos lá. Todo mundo me ouvindo, né? Já abriram o Código Civil no artigo 85? Já está aberto no 85. Tá, vamos lá. O 85 fala o seguinte pra gente, tá? São fungíveis os móveis que podem ser substituídos por outro da mesma espécie, da mesma qualidade e da mesma quantidade, tá? Então, aquilo que a gente já havia conversado antes. O que é um bem fungível? É aquele bem que eu posso fazer uma substituição por outro que existe na natureza dos bens jurídicos que represente de uma igual forma a quantidade, qualidade e espécie, tá? Se eu tenho uma obra, como eu falei para vocês, a gente vai lá no comércio e vê várias obras, vários daqueles quadrozinhos, é óbvio que aquele bem, ele é um bem que ele é fungível, porque aquele quadrozinho existem 40 quadros daquele. Então, se aquele bem ele for destruído, se aquela coisa ela se perder, eu tenho então como substituí-lo por outra de igual forma, de igual espécie, de igual qualidade, de igual quantidade. É diferente, por exemplo, de um quadro de Salvador Dalí, em que é o único quadro daquela hipótese, tá? Então, daquela espécie, com a qual eu posso até substituir em uma outra quantidade, um outro quadro. Posso até substituir por uma outra qualidade, um outro pintor renomado, mas ele não será o mesmo quadro perdido, tá? Então, isso é importante a gente deixar bem destacado com relação aos bens que são fungíveis dos bens que são infungíveis. Então, aqueles bens que eu posso substituir, a esses bens eu vou classificá-lo como os bens que eu não, os bens que eu não posso substituir, a esses bens eu vou classificar como os bens infungíveis. E os bens que eu posso substituir tem que ser, gente, uma substituição de mesma espécie, mesma qualidade e mesma quantidade. E elas têm que estar conjugadas, tá? Se eu puder substituir pela mesma qualidade, pela mesma quantidade, mas não for da mesma espécie, esse bem ele se torna também infungível, tá? Então tem que ter essas três características conjugadas. Já ao contrário, para o bem fungível, ele pode ser substituído de qualquer forma. E isso implica, porque eu preciso saber, professor, o que é um bem fungível do que é um bem infungível. Porque, veja, quando vocês forem estudar direito das obrigações, vocês vão ver que quando eu me obrigo a entregar, se eu me obrigar a entregar um pendrive, eu vou poder entregar qualquer pendrive. Agora, se eu me obrigar a entregar um grande cavalo corredor que ganha todas as corridas que ele participa, né? Eu não posso substituir, eu não vou adimplir essa minha obrigação te dando um outro cavalo, porque eu me obriguei com uma coisa específica. Vocês conseguem compreender a diferença de um bem fungível para um bem infungível? Se eu te prometi entregar um livro,
da Maria Helena, um exemplo, eu posso te entregar qualquer livro da Maria Helena. Agora, se eu te prometi entregar um livro autografado da Maria Helena, e a Maria Helena, digamos, Deus o livre, faleceu, e não exista mais esse livro, esse bem ele não pode ser substituído por outro. Então, essa minha obrigação ela ainda vai permanecer. Tá? Então, é por isso que é importante, no início, o estudo dos bens fungíveis e dos bens infungíveis, porque eles vão repercutir lá na frente, na hora em que eu for ver o adimplemento ou o inadimplemento de uma obrigação. Até aqui tudo ok? Perfeito. Vamos lá. E aí, dessa característica dos bens fungíveis para os bens infungíveis, vejam e percebam que o código ele não fala o que são os bens infungíveis, mas ele acaba dizendo que se são fungíveis, vamos ali ler de novo o artigo 85. Se são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade, ele acaba também nos dizendo, em uma interpretação sistemática do código, que são infungíveis aqueles que eu não posso substituir, tá? Então, o mesmo artigo, ele cabe uma dúplice interpretação, perfeito? Com relação ao artigo 86, que a gente já vai trabalhar agora, a questão dos bens consumíveis e dos bens inconsumíveis, tá? E façam uma notazinha aí, escrevam no caderninho de vocês, se vocês estiverem. A Camila, eu acho que ela não tá com o caderno próximo dela, não. Mas tudo bem. Oh, não tá, não. Escrevam aí, tá digitando. Então, escrevam aí, façam uma nota, grifem, pintem de canetinha, que o código, quando ele fala com relação a bens fungíveis, consumíveis, ele está trabalhando com coisa móvel, tá? O código está trabalhando com coisa móvel. Então, a coisa móvel, eu posso classificá-la em fungibilidade, infungibilidade, consumível e inconsumível. Por quê, professor? Porque, veja, o bem imóvel, por óbvio, ele é um bem com a qual ele não é inconsumível. Eu posso ficar no meu bem imóvel, eu posso estar dentro da minha casa, eu posso usar a minha casa durante anos e a minha casa não vai perder a essência dela de casa. Então, por isso que o código faz essa análise com relação a bens fungíveis, infungíveis, consumíveis e inconsumíveis para as coisas móveis, tá? Perfeito. Vamos lá. Então, com relação aos bens consumíveis, o que seriam, então, esses bens consumíveis, tá? Os bens consumíveis, conforme a determinação do artigo 86 do Código Civil, ele fala assim: são consumíveis os bens móveis, cujo uso importa destruição imediata da própria substância, tá? Sendo também considerados tais destinados à alienação. Então, veja, e aí a gente vai trabalhar o que são os consumíveis e os que são os inconsumíveis, tá? Uma coisa, um bem jurídico, que eu possa fazer um uso reiterado dele, sem com que ele perca a sua substância, a sua essência, a sua existência, ele é um bem inconsumível. Um exemplo, essa blusa. Eu posso usar essa blusa 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ela não vai perder a essência dela no primeiro uso. Agora, por exemplo, se eu pegar, deixa eu ver, um pão. Vou por um exemplo bem básico. Um pãozinho da tarde, um pãozinho com café da tarde. Da feita que eu como aquele pão, que é um bem móvel, que a gente já trabalhou, aquele pão deixa de existir. Então, percebam que a análise ela é muito lógica. O Código Civil ele é muito lógico. O que eu posso consumir, ele é um bem consumível, perde logo a essência. E o que eu não posso, o que é considerado como bem, que eu posso usufruir desse bem, e com o usufruto desse bem, ele não vai perder a sua essência, esse bem, então, ele é considerado como um bem inconsumível, ele é um bem durável. Tá? A gente trabalha mais nessa questão
dos bens duráveis e dos bens não duráveis. Então, assim, façam uma associação. Um exemplo típico que eu posso dar para vocês, para ficar logo de cara muito bem delimitado. Um livro, tá? Você pode pegar um livro. Esse livro, você pode ler esse livro quantas vezes você quiser, do início ao fim. Ele vai estar lá. Agora, se você pegar um bombom, alguma coisa comestível, em que no primeiro uso ela já se extingue, esse bombom será consumível. O livro, então, inconsumível. E aí você pode classificá-lo também como o bombom um bem não durável, porque logo no seu primeiro uso ele perde a sua essência, e o livro como um bem durável. E aí, mais uma vez, eu gosto sempre de dizer o porquê das coisas. Por que é necessário fazer essa análise? Porque lá no Código de Defesa do Consumidor, o prazo para você reclamar ele é diferente de um bem durável para um bem não durável. Um bem durável, o prazo para você reclamar de defeito, de vício daquele bem, ele é de 90 dias. E de um bem não durável, ele é de 30 dias. Então, aí você já percebe que também é necessária essa conceituação que o próprio Código Civil nos traz com relação a isso. Tá bom? Até aqui, tudo tranquilo. Ativem os áudios de vocês para a gente fechar essas duas sessões, que são a sessão 3 e 4. Vamos esclarecer dúvidas, tá? Para depois a gente seguir na matéria, tá? Temos até então aqui algumas dúvidas. Luciane, ativa teu áudio, Luciane. Deixa eu ativar o áudio de todo mundo aqui. Ative o som de todos. Pronto. Professor? Diga, vamos lá. Quem tá falando comigo? Só dá uma olhada. Clemir. É porque como eu tô pelo meu celular, que a câmera é melhor, então não aparece todo mundo como se eu não estivesse num notebook. Vamos lá, diga, esclareça, querido, só dúvida. Nessa parte que o senhor explicou agora dos bens duráveis, geralmente a loja que vende um bem durável, ele dá 7 dias de garantia para troca. Uhum. Então, quer dizer que a prática está errada, né? Não, a prática ela está errada, ela está equivocada, porque assim, o que o código, e aqui já fazendo aquela intersecção de Código Civil, Código do Consumidor, Direito Constitucional, tá? O código, com relação a 7 dias, tá? Ele fala em direito de arrependimento. Se eu adquirir um produto fora do estabelecimento comercial, pela internet, por e-mail, por telefone, em que eu não vi aquele produto, eu não analisei, eu não peguei, eu tenho um direito de arrependimento, tá? De 7 dias da data que eu recebo o produto. Esse meu direito de arrependimento, ele pode ser exercido mesmo que o produto não tenha defeito, que ele não tenha vício, tá? Isso é bom destacar. O direito de arrependimento, ele é uma coisa, tá? Eu comprei um vinho, por exemplo. O vinho, ele é um bem consumível, ele é um bem não durável, tá? Mas aí eu olhei e vi que eu não gostei da garrafa, eu não fui com a cara daquele vinho. Claro, sem abrir, sem nada, o vinho, a garrafa vai estar lacrada, normal. E aí eu posso, com o lojista, se eu não adquirir esse vinho dentro do estabelecimento comercial, eu posso exercer o meu direito de arrependimento de 7 dias, mesmo que esse vinho não tenha defeito algum, tá? E que eu não tenha consumido, porque se eu consumir, perdeu a essência do vinho, acabou, tá? Agora, por exemplo, eu vou em uma loja, tá? E aí eu compro uma roupa. Essa roupa, eu tive a oportunidade de testar essa roupa, tive a oportunidade de vestir essa roupa. Vamos tirar a questão do presente, né? Digamos que eu fui lá e comprei para mim. Eu fui, testei tamanho, testei textura, se a roupa é boa, se ela é confortável, tudinho, ok. Eu não posso, depois de 7 dias, sem nenhum motivo,
chegar e dizer, olha, eu me arrependi da compra, tá? Porém, como essa roupa ela é um bem durável, ela não se extingue no primeiro momento, se ela apresentar algum defeito dentro de 90 dias, eu posso solicitar, então, eu posso acionar. E aí é de forma solidária, ou seja, todos respondem. Tanto quem fabricou, quanto quem forneceu, quanto quem vendeu. Tá? E isso daí, ele não se reflete com a questão do direito de arrependimento. Tá? Então, assim, se tu fores numa loja, comprou o celular e a loja te diz, olha, você tem 7 dias para trocar o produto. E você vai chegar e dizer, olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Isso aqui, pelo Código Civil, esse é um bem durável, tá? Ele sendo um bem durável, lá do artigo 85, 86, tá? Ele é um bem durável, ele é um bem não consumível. As regras que incidem sobre esse bem são o Código de Defesa do Consumidor, no que tange aos bens duráveis. Lá no Código de Defesa do Consumidor, ele fala que os bens não consumíveis, a garantia é de 90 dias, então não são 7, são 90 dias que eu posso vir aqui e reclamar se ele tiver algum defeito, tá? Isso daí não tem nada a ver com o direito de, não gostei do celular, quero devolver, tá? Se o celular tiver algum vício, se o celular tiver algum defeito. Beleza? Paulo, com relação a uma casa, bora colocar aí algo maior, uma casa. Eu compro uma casa, aí eu na casa uma semana eu desisto da compra da casa. Isso daí, como a gente está fazendo uma análise, a casa, então, ela é o quê? Vamos começar a classificar as coisas, tá? A casa ela é um bem. Bem é esse. E aí eu quero que todos respondam. Imóvel, né? Imóvel, tá? Se ela é um bem imóvel, incide sobre ela as regras de fungibilidade e de consumidade? Não. Porque, como eu falei para vocês, grifem, anotem, botem um post-it, sei lá, marquem com sangue de vocês, com qualquer coisa, fura o dedo e marca. Essas regras de fungibilidade, de divisibilidade, elas se aplicam aos bens móveis. Vamos ler de novo o 85. São fungíveis os móveis. 86. São consumíveis os bens móveis. Tá? Se aparecer lá na prova de vocês, o que não vai aparecer, mas pode lá na segunda avaliação, né? São fungíveis os bens imóveis que podem substituir. Bem imóvel é bem fungível? Não. Então aquela alternativa ela vai estar equivocada, entendeu? Se eu te pedir, por exemplo, já vou te responder, Clícia. Se eu te pedir, por exemplo, uma diferenciação básica de reflexo jurídico entre bem móvel e bem imóvel, você pode dizer que uma diferenciação básica deles é que, eu tenho a fungibilidade, eles são consumíveis, o que se aplica aos bens móveis, e essa fungibilidade, essa consumibilidade, ela não se aplica aos imóveis, tá? E aí, respondendo a outra pergunta, Clícia, com relação à casa. A casa, ela é um bem imóvel, tá? Sendo um bem imóvel, ela é um bem durável, ou seja, da feita que você entrar na casa, você pode utilizar, morar na casa, a casa não vai deixar de ser casa por causa disso. Agora, com relação a direito de arrependimento, que a gente está trabalhando lá no Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ter que analisar se você comprou essa casa de um outro particular, tá? Se foi uma venda pessoa natural, pessoa física, ou se foi uma venda de uma empresa para você. Se você foi consumidora daquela empresa. Tu estás entendendo? E aí vão incidir regras que são diferentes dessas que nós estamos trabalhando aqui em sede de Código Civil, na análise de um bem que é durável e um bem que não é durável. Mas, a priori, o que eu posso te dizer, por exemplo, professor, eu comprei um imóvel, mas eu comprei
vamos dizer, tá? Vamos dizer aqui que tu compraste esse imóvel por WhatsApp. A pessoa te mandou as fotos da casa e disse, olha, tu quer? Aí tu fala, quero. Tá, manda o contrato, vai, volta. Aí tu assina o contrato, manda por correio. Foi visitar a casa? Você foi ver todas as qualificações da casa? Você estava dentro da casa? Não. O método de aquisição não foi direto com o fornecedor. Tá? Então, se você não foi esse método direto com o consumidor, em tese, tá? Porque aqui não é matéria de direito civil, isso é matéria de direito constitucional, direito do consumidor, em tese, você poderia exercer esse direito de arrependimento, tá? Em tese, você poderia exercer esse direito de arrependimento utilizando a regra geral do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que ele fala... Quem está com o áudio ativado aí? Desative os áudios de vocês. Depois vocês ativam para perguntar. E aí, você pode fazer o uso da regra do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e utilizar esse direito de arrependimento. Tá? Mas, a princípio, como isso foge um pouco da nossa matéria, o que é bom destacar da tua pergunta é, em uma casa... Qual é a natureza jurídica desse bem? Ele é um bem imóvel, ele é um bem durável, ele é um bem inconsumível e ele é um bem, o quê? Fungível ou infungível? Eu não vou aplicar fungibilidade, eu peguei vocês. Eu não aplico fungibilidade e infungibilidade em bens imóveis. Tá? Só bens móveis, né? Bens móveis. Tá? Agora, preste atenção aqui, uma coisa que eu quero falar para vocês. É o seguinte. Só uma observação. Minha rua ela é um pouco movimentada. Então, passa carro aqui atrás, passa trator, passa boi voando, passa avião, helicóptero, diabo que seja. Então, às vezes, vocês vão ver alguns barulhos. Se eu prometo para vocês entregar uma casa, eu sou um arquiteto renomado e eu prometo entregar uma casa toda apropriada, toda trabalhada, de acordo com uma determinada forma que você planejou. A esta casa, tá? Eu posso aplicar a regra de fungibilidade e de infungibilidade. Porque eu sou obrigado a entregar uma coisa específica que eu prometi. Entendeu? Se eu sou Oscar Niemeyer, eu cheguei aqui para... Deixa eu ver aqui. Com o Marcos. Eu cheguei com o Marcos e disse assim, Marcos, eu vou... Tá vendo essa tua parede aí de bolinha? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou chamar o Oscar Niemeyer e o Oscar Niemeyer vai fazer um projeto dentro da tua casa. Aí o Marco diz, beleza. Se essa é a minha obrigação, tá? Já entrando aqui em direitos da obrigação. E aí, o serviço, esse bens ou serviços, essa coisa que vai ter, quem que vai ter que se fazer essa parede vai ser o Oscar. Se o Oscar não fizer, a minha obrigação não vai estar sendo satisfeita. Eu prometi para ele foi algo específico, foi o que se amolda à regra do artigo 85, de mesma espécie, qualidade e quantidade. Tá? Se eu não puder substituir isso, o bem ele será infungível. Mas veja que a regra é a aplicação, tá, dentro dos bens móveis. Beleza? Tranquilo. Luciane, tranquilo também? Perfeito. Tiago, Isabela. Quem mais tá aqui? Cadê a Cássia? Que eu só tô vendo a fotinho da Cássia aqui, que a Cássia não quer aparecer hoje. Fabielle também, Pamela.
Não tô vendo esse povo. Raul, Dayana. Mary tá aqui atrás de mim. Cadê vocês? Não, eu tô Cadê vendo a Mary você? bem aqui no quadradinho dela. Oi, ela tá atrás de mim. Não, eu tô no meu. Ah, você tá no meu? É porque como eu tô no meu celular, para a resolução ser melhor e para o áudio ser melhor, então aparece de 4 em 4 alunos, entendeu? Então toda hora eu tô vendo aqui quem tá e quem não tá na sala de aula. Então, vamos lá, tá? Nós já fechamos, então, mais um tópico, graças a Deus, dessas questões de análise dos bens com relação à sua consumibilidade, tá? A sua fungibilidade. Então, assim, mais uma unidade vocês venceram, tá? Em tempos de crise, em tempos de isolamento social, mais uma unidade a gente está aqui e já venceu, tá? Gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou ativar o áudio de todos vocês, tá? E a gente vai às perguntas, tá? Professor, Diga. eu vou desativar o meu áudio, porque aqui em casa é muito barulhento, porque eu tenho 3 crianças. Então o meu vai ficar desativado. Não, mas só para se vocês quiserem fazer perguntas, entendeu? Tá, por enquanto eu vou deixar desativado o meu, tá? Tá bom, então não se preocupem. Tá, obrigada. Nada. Professor, Diga. essa questão que o senhor falou aí do bem imóvel, a fungibilidade e a infungibilidade. Deixa eu tô tentando entender melhor. Só quando é específico, assim, tipo assim, eu vou te entregar uma casa triangular e ele me entrega uma casa quadrada. Aí só nesses casos, assim, quando tem uma especificidade que aplica a fungibilidade e a infungibilidade nesses casos. A análise dos bens fungíveis e infungíveis, vocês entenderam a pergunta do Marcos, né? Sim. Quando eu digo que eu tenho que fazer isso, porque justamente nessas questões de obrigação é que isso vai incidir. Se eu posso adimplir, se eu posso quitar essa minha obrigação com outro bem, ou se tem que ser com aquele. E eu preciso saber justamente por isso se um bem pode ser substituído ou não, tá? Os bens que podem ser substituídos, os bens fungíveis, são aqueles que eu posso trocá-los, tá? Eu te prometi uma casa, eu posso te dar qualquer casa. Agora, se eu te disser, eu vou te dar uma casa com 5 quartos, com 3 banheiros, com um piso assim, eu estou especificando aquela casa. Ela não é mais qualquer casa. Ela deixa de sair de um bem jurídico lá do censo e passa a ser um bem específico. E aí, professor, mas ele vai me dar... Ele me prometeu uma casa, uma boa casa. Ele vai me dar uma outra boa casa. Então, ele está cumprindo o critério de quantidade, e será uma outra boa casa, qualidade, tá? Mas ele não está cumprindo o critério da espécie. Por quê? Não vai ser a mesma casa que ele te prometeu. Entendeu? Então, por exemplo, se eu chego e digo para vocês, olha, esse vinho foi produzido na safra de 1842, foi colhido pelas... sei lá, enfim, pelas feiras virgens da ordem franciscana. Ele vai ser específico. Ele vai ser um bem infungível. Porque eu não vou poder... E foi uma única garrafa. Eu não vou poder trocar essa garrafa por outra safra. Porque não vai mais ser aquela mesma. Vocês estão compreendendo? É nesse sentido que eu faço a análise para saber se eu posso substituir ou não aquele bem. Se eu posso substituir o bem por um outro de mesma espécie, mesma qualidade, mesma quantidade. Por exemplo, esse pendrive. Existem 20 milhões de pendrives iguais a estes aqui, tá? Se eu prometo para vocês, olha,
eu vou dar para vocês um pendrive Cruze de 32 GB, tá? Não preciso entregar este pendrive, porque este pendrive é uma coisa que eu posso dar para vocês outro pendrive igual. Tá rolando. E é uma coisa fungível, entendeu? Eu posso pegar ele, substituir por outro pendrive que é igualzinho a ele. Porque são vários pendrivezinhos. Vamos. Entendeu? Agora, uma obra de arte existe só uma. Aquela. Eu não posso te entregar outra, porque só vai existir uma obra, não vai existir outra. Vocês conseguiram entender? Tá tendo aula aqui online, eu tô bem? Professor, Diga. se o senhor pegar esse pendrive que o senhor me deu e fazer uma caricatura sua, se assinar, ele passa a ser único, não é isso? Tá pronta a boia Ele lá. passa a ser único. Ele passa a ser único, entendeu? Então, quando ele passa a ser único, quando aquela coisa ela passa a ser individualizada no mundo, tá? Se eu tenho várias coisas repetidas dessas e ela passa a ser individualizada de alguma forma, ela se torna um bem infungível, entendeu? Pelo? Tá. Até aqui nós temos alguma dúvida Ele vê quando tá... com relação aos bens fungíveis, bens infungíveis, com relação a bens consumíveis e bens não consumíveis? Tudo ok. Tudo ok? Professor, Diga, Luciane. já aproveitando, né, essa análise que você acabou de fazer aí, a questão do vinho, Tá, vamos né? fazer só o seguinte, gente. A Luciane, deixa eu só desativar o áudio de vocês. Aí tu ativa o teu, Luciane. Ativa o teu, Luciane. Ativa o teu áudio, Luciane. Tô ativando, tá? Ativei. Ativou, pronto. Ativei, pronto. Professor, com relação a essa análise que você acabou de fazer aí, né, do vinho, vamos lá voltar para o vinho, né? O vinho, Vamos ele lá, é um que bem os meus filhos, eles consumível. gostam de uma bebida, né? Eu Ai, já professor, percebi. eu adoro um bom vinho, né? Então, o vinho, ele é um bem consumível. Sim. Você disse que ele foi colhido, né, lá pelas virgens e tudo mais, então ele é um vinho único. Uhum. Né? Eu individualizei ele acaba sendo um bem específico. Sim. Então, ele pode, mesmo ele sendo consumível, ele pode se transformar num bem inconsumível pelo fato dele ter essas características? Não, veja só. O que tu fizeste agora foi tu entrelaçaste as características. Vamos lá. A característica de fungibilidade e de infungibilidade, ela está relacionada ao quê? Ao se eu utilizar daquele bem, se ele vai perder, se ele vai se perder. Da feita que eu abrir a garrafa e eu beber, o líquido, o vinho, ele é um bem consumível. Nem todo bem que é consumível será um bem fungível ou infungível. São categorias distintas, tá? Uhum. Aqui nós estamos analisando a fungibilidade, se ele pode ser trocado ou não, tá? Se eu posso trocar aquele vinho por outro vinho, tá? De mesma qualidade, mesma espécie, mesma quantidade. Tipo, eu posso te dar uma outra garrafa. Existem 2 garrafas só. Quebrou uma. Poxa, então eu vou te dar uma outra garrafa de 1.800 não sei quanto, de 500 ml. Então, é com relação à substituição, tá? A duplicidade de existência daquele bem jurídico, tá? O que não se confunde com relação a outra característica de um bem, que é ele ser consumível ou não, tá? O bem, quando ele é consumível, no primeiro uso, ele se esvai, ele deixa de existir,
tá? Então, o teu vinho, ele vai estar lá existindo. Ele é uma coisa consumível, tá? Porque da feita que eu bebo, acabou, tá? Aquela garrafa acabou. Mas ele é infungível, porque só existe uma única garrafa daquela. Está entendendo? Então, são características distintas que eu posso atribuir, eu posso ir aí atribuindo aos bens de acordo com a análise deles. A primeira análise, se eu posso substituí-lo por outro igual, tá? E aí, como o código não fala igual, o código fala mesma espécie, mesma qualidade, mesma quantidade, se eu posso fazer essa substituição, ele é um bem fungível. Se eu não posso, ele é um bem infungível. A outra característica é com relação ao consumo. Se ele perde a existência logo do primeiro uso, ele é um bem consumível. Se com o uso ele não perde, ele ainda continua existindo, ele é um bem não consumível, ele é um bem durável. Professor, e a questão da caneta? Veja, no primeiro uso, em tese, né, aí utilizando a razoabilidade do homem médio, a lógica do Código Civil, é de que a caneta, em um primeiro uso que você faz para assinar, você não vai utilizar, o bem ele não vai se perder, né? Agora, se você pegar a caneta e sair riscando e não tirar ela do papel até a tinta se acabar, o que não é óbvio, você transformou aquele bem em um bem consumível, entendeu? Então, assim, logo com o primeiro uso, você já acabou com aquele bem. Mas, de regra, esse bem naturalmente surgiu para não ser um bem consumível, e sim ser um bem não consumível, um bem durável. Vocês entenderam? Tá tudo ok? Professor, lá naquele material que você colocou lá, né, na plataforma, tem um exemplo assim. Tem um material lá. Meu? Sim. Olha, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, ó. Foi você que colocou esse material? Não. Material de apoio. Cadê a Luciane? Cadê o material? Tá aqui, ó. Não foi eu. Ah, tá. Então é a professora mestra Isadora Vasconcelos. Meu Deus, ela é uma usurpadora, ela não faz parte. Mas alguém colocou na nossa plataforma. Alguém viu isso ou fui só eu? Tem um material de apoio, professor, lá. Tá. Vamos lá. Tem material de apoio. Tem até um exercício também. Tá. Tem um material de apoio na nossa plataforma, tá? Que foi colocado aqui, eu não tinha nem visto o nome, é a professora mestra Isadora Vasconcelos. Tá. Aí tem um exemplo assim, professor, que um bem consumível do ponto de vista fático-físico e inconsumível do ponto de vista jurídico pode ser citado uma garrafa de bebida famosa clausulada com a inalienabilidade por testamento. Eu não entendi isso. Por isso que eu te falei, aí assim, um bem consumível do ponto de vista fático ou físico Tá. Vamos lá. A garrafa de vinho, do ponto de vista fático e jurídico, ela é consumível ou inconsumível? Não tá físico, professor. É vista fático ou físico, não tá o jurídico. Então, fático ou físico? Ela é inconsumível, ela é consumível. A princípio, ela é consumível. O vinho, ele é consumível. Consumível. Tá. Segue. Tá. Aí diz assim, né, que é inconsumível do ponto de vista jurídico. Pode ser citada uma garrafa de bebida famosa clausulada com a inalienabilidade por testamento. Será que é assim? Deixa eu te falar como foi o que eu compreendi. Se eu colocar lá no testamento que essa garrafa de vinho, mesmo sendo um bem consumível, né, por natureza, mas o fato de eu ter colocado no testamento, né, dizer que ela é uma garrafa de bebida famosa e que eu não quero que ela seja consumida, né?
por essa questão, né, de estar lá especificamente nesse testamento, aí vem a questão da inalienabilidade. Inalienabilidade. Deixa de ser De um bem ser consumível consumível e passa a ser um bem. A natureza jurídica dela já modifica e passa a ser um bem inconsumível, justamente por conta deste testamento, de eu ter colocado neste testamento ou não. O que eu discordo, por isso que eu não coloquei esse material, tá? Que o que eu faço, na verdade, não é limitar o consumo ou não consumo. Sim. O que eu faço, na verdade, é limitar se eu posso substituir essa garrafa por outra ou não. Entendeu? Então, o que não se encaixaria no critério de consumível e não consumível, se encaixaria no critério de fungível ou infungível. Ou não fungível. Porque inalienabilidade está relacionada à alienação. A alienação é o quê? Substituição. Entendeu? É troca, por exemplo, venda e compra, empréstimo. Então, não está relacionado... Por isso que eu estranhei quando eu olhei o negócio de material aí, que eu não botei esse material, não. Vou até olhar e pedir para mandar tirar isso daí, tá? Professor. Oi. Mas só deixa eu só vinho. terminar rapidinho, Isabela. Tá. Então, a questão da inalienabilidade, ou seja, eu não posso alienar, ela está relacionada não se eu posso consumir ou não aquele bem. Ela está relacionada à questão de fungibilidade. É um bem inalienável. É só ele que existe ali. Eu não posso substituir esse bem por nenhum outro. Eu não posso pegar esse bem e vendê-lo. Entendeu? Porque esse bem foi dado a ele o caráter de infungibilidade. Tá? Perfeito? Perfeito. Fale, Isabela. Lá vai a minha pérola. O Deixa eu bem, te catar aqui. o vinho, ele se enquadraria em um bem não durável? Não, né? O qual... Qual? O vinho Esse que a Luciane está falando. Ele é um bem não durável. Ele é um bem não durável. Né? Porque eu posso pegar ele e tomar o vinho. Da feita que eu tomo o vinho, acabou aquele vinho que estava dentro daquela garrafa. Entendeu? Entendi. Pronto, ele é um bem não durável. Diga. Tá, ok, obrigada. Quando ele passa a ser uma edição limitada, vamos supor, fizeram tiragem de 10 garrafas de vinho de uma certa qualidade, que é para colecionador. Aí ninguém vai, a pessoa que adquiriu vai usar para colecionar. Então ela passa a ser um bem durável. Um bem infungível. Infungível, aliás. Em que pese o colecionador pode chegar lá e tomar aquele vinho? Pode. Mas aí é um bem consumível. É uma característica. Mas, na outra característica, com relação à substituição, eu posso substituir uma daquelas 10 garrafas por outra que não seja uma das 10? Não, porque foi uma edição limitada. Está entendendo? Então, aí ele passa a ser um bem infungível por causa disso, tá? E aí perceba que essa comparação, tá, entre o bem fungível e infungível, a gente vai trazer, o caso concreto ele vai trazer para vocês se há uma possibilidade de substituição por outro. Se eu disser que pode substituir por outro de mesma espécie, mesma qualidade, mesma quantidade, então ele passa a ser um bem fungível. Se eu disser que ele pode ser objeto de substituição de quantidade e qualidade, mas não de mesma espécie, então ele já é um bem infungível. Tem que ser conjugado às 3, tá? E aí, por exemplo, se eu pegar essa garrafa, se foram produzidas 10 garrafas, lá vem outro homem, vou bater nessas empresas. Era para todo mundo estar em casa de quarentena. Se eu pegar dentre essas 10 garrafas, tá? Se eu comparar as garrafas em si, as 10, entre elas são fungíveis, porque eu posso trocar uma pela outra, tá? Mas já foi destinado cada uma ao seu colecionador, tá?
e eu fui na casa do colecionador e sem querer quebrei aquela garrafa. Eu não posso ir ali no supermercado comprar e dar outra, nem que seja mais cara, porque não é a mesma garrafa. E as outras 9 estão com outros colecionadores. Vocês entenderam? Perfeito. Tá. Sou. Até aqui alguma dúvida? Sou. Diga. Uma dúvida. Eu estou vendo o pessoal falar muito aí de consumível e inconsumível. O que eu estou entendendo aqui é que o bem é consumível já pela natureza mesmo dele. Por exemplo, o vinho. Pela natureza do vinho, ele é consumível, que a gente vai beber ele, acabou, acabou. Né? Aí, é colecionador. Mas mesmo, assim como o senhor falou, é de colecionador. Mas vai que um dia ele está na fossa lá e quer beber o vinho, ele bebe o vinho. Então, ele sempre vai ser um bem consumível. Isso. O vinho, né? Porque o teu áudio falhou, Renato. Tá falhando. Oi, tá ouvindo? Agora melhorou, acredito que sim. Oi. Tá, melhorou. Alô. Oi. Consumível, ele sempre vai ser um bem consumível ou não? Tipo assim, o vinho sempre vai ser o vinho, por sua natureza, ele vai ser, o vinho, por sua natureza, ele vai ser um bem consumível. Por quê? Da feita que eu beber aquele vinho, ele deixa de existir, tá? Essa é a teoria que eu aplico com relação à análise de bens consumíveis e análise de bens inconsumíveis. Primeiro uso, deixou de existir, é bem consumível. Primeiro uso, ainda está preservando toda a sua existência? Peguei esse livro aqui, inclusive recomendo a leitura para os tempos de hoje. Não é de civil, mas é um dos meus livros de cabeceira. Peguei esse livro, li todinho. Ele deixou de existir? Não. Não. Então, ele é um bem... Vamos lá. Ele é um bem o quê? Ele é um bem... Inconsumível. Inconsumível. Ele não vai perder a essência dele. Ele não perde a essência dele. Ele continua sendo um livro. Entendeu? Eu posso ler quantas vezes quiser. Pois é, mas onde eu quero chegar? Se um bem é consumível, existe alguma outra situação que esse mesmo bem vai ser inconsumível? Existe. Se eu declará-lo como inconsumível. Entendeu? Se eu disser que ele é inconsumível. Um exemplo. Se eu disser, olha, eu vou te dar... Alguém ligou a televisão. Vou desligar aqui. Peraí. Desativar o som de todos. Tá, estão me ouvindo aí, né? Tá. Se eu chegar para ti, Marcos, e disser, olha, Marcos, eu vou te dar essa garrafa de vinho. Vamos pro vinho que o pessoal gosta, que o pessoal gostou aqui do exemplo do vinho, vamos pro vinho. Eu vou te dar essa garrafa de vinho. Mas essa garrafa de vinho, ela foi colhida pelo meu bisavô, tá? É um presente de casamento e ela vai ser um objeto decorativo para te botar na tua sala, para te botar na tua adega. Ela é uma garrafa toda trabalhada. O líquido lá dentro, ele é consumível, certo? Perfeito. Mas eu estou te dizendo que não é para te beber, porque eu não estou te dando essa garrafa de vinho para te beber. Eu estou te dando essa garrafa de vinho para você decorar a sua sala, para você decorar a sua adega, porque ela foi uma garrafa de vinho que foi colhida pelo meu bisavô numa época assim, antes da Segunda Guerra Mundial, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Eu estou impondo uma condição de vontade, estou transformando esse bem, estou declarando para este bem que ele é inconsumível. Tu estás entendendo? Eu estou dizendo para ti, olha, eu estou te dando esse bem que a princípio ele é consumível, mas eu estou dizendo para ti
que eu não quero que tu consumas esse bem, que esse bem é para ele ficar aí. Tu estás entendendo? Então, por declaração de vontade, eu posso transformar um bem consumível em inconsumível, tá? Existem os bens consumíveis por natureza, inconsumíveis por natureza, e os por declaração de vontade também, tá? Só que essa doutrina da mudança de espécie, se é um bem consumível ou inconsumível, e passar ele de consumível para inconsumível por declaração de vontade, ela é uma minoria, tá? Ela não é uma maioria dentro das doutrinas, entendeu? Mas que eu posso fazer isso, eu posso. Deixa eu ver aqui no nosso plano de aula. Eu até coloquei aqui. É isso. É justamente isso. Professor, Ou diga. Deixa eu só dar uma lida aqui no nosso plano de aula. Pergunta, estou lhe ouvindo. Estou ouvindo. tá? Sou eu. Com relação a essa questão, né, de estar fazendo o bem consumível por natureza, inconsumível por natureza, mas de repente eu posso mudar a espécie dele, né, haver essa mudança. Por exemplo, a roupa. A roupa é um bem inconsumível, porque no primeiro uso ela não vai perder a essência dela. Mas se de repente eu montar um bazar aqui na minha casa, eu não quero mais usar essa roupa e eu coloco ela à venda, ela não deixa de ser juridicamente um bem inconsumível e passa a ser um bem consumível? Então, veja, a consumibilidade, ela está com relação à existência da roupa, seja comigo, seja contigo, entendeu? A roupa vai continuar com a essência, ela não confunda essa questão de consumível com inconsumível, com essa parte de poder ser vendido ou não. Tá. Contigo, com a Merian, com o Marcos, com a Isabela, com qualquer uma pessoa, ela vai continuar a ser um bem inconsumível, entendeu? Você teria, assim, um exemplo, né, para nos estar compartilhando com a gente de um bem inconsumível que passa a ser consumível? Que possa ser consumível? De um bem inconsumível. Sim. Para se tornar juridicamente um bem consumível. Deixa eu ver aqui para vocês. Porque sempre assim, quando a gente tá estudando essa classificação, né, dos bens, sempre a gente vê que um bem fungível, né, tem aquelas exceções, aquelas regras, né, que são as exceções, que de um bem fungível que se transforma em infungível, um infungível que pode se tornar fungível, né? Aí nessa parte assim do consumível e do inconsumível, teria? Teria um exemplo, eu poderia te dar um exemplo com relação de um bem, tu queres de um bem que ele era inconsumível e passastes agora a ser consumível. Sim. Eu vou te dar um dinheiro. Esse dinheiro não é a moeda, tá? Não é a cédula. É o dinheiro, o valor que ele importa. Em tese, esse dinheiro está comigo, ele é guardado. Eu não estou consumindo ele, tá? Tá. Eu vou te dar esse dinheiro. Tu vais pegar esse dinheiro e tu vais usar esse dinheiro. Tu vai pegar esse dinheiro, essa espécie, tá? Não a cédula, não estou falando da cédula. Eu estou falando do dinheiro como valor econômico, como bem material, bem jurídico, tá? E tu usas esse dinheiro. Acabou o dinheiro. Comigo, aquele dinheiro, ele era inconsumível. Eu dizia, eu não vou usar esse dinheiro. Eu te dei e transformei ele em consumível.
Tu pegaste esse dinheiro, tu usaste esse dinheiro e ele acabou. Entendeu? Entendi agora. Um outro exemplo que eu possa te dar seria, sabe aqueles telefones? Nos Estados Unidos eles têm muito isso, mas aqui no Brasil não tem, porque a Anatel não permite. Aqueles telefones de uso único, que vem numa caixinha, tu pega, compra, que as pessoas usam, aparece em filme, Descartável, né? né, professor? É, tipo descartável. Ele tá ali na prateleira, tá? Ele não foi utilizado. Enquanto ele tá ali, ele é um bem consumível. Porque se eu quebrar aquele telefone na prateleira, eu vou ter que dar, eu vou ter que repor, tá? Mas da feita que eu tiro da prateleira e uso, ele perde a essência dele, que seria de fazer ligações. Então ele se transforma de inconsumível, ele estava lá na prateleira parado, tá? As pessoas iam lá, olhavam ele não perdia a essência dele de produto, a amostra. Mas da feita que eu retiro e uso, ele se transforma em um bem consumível, com a qual ele perdeu a existência no primeiro, ele perde a sua essência no primeiro uso. Entendeu? Entendi. Então, assim, não associem, são categorias distintas, tá? Fungibilidade e infungibilidade, tá? Com consumível e inconsumível, tá bom? São categorias distintas, com a qual eu posso mesclar? Posso, mas são categorias distintas. O bem consumível e o inconsumível, essa categoria, ela está relacionada com relação à utilização daquele bem. Se eu, na utilização daquele bem, aquele bem vai perder ou não a própria essência. Já a categoria de fungibilidade e infungibilidade está com relação à substituição, à possibilidade de substituição do bem. Aquilo que eu falei para vocês logo no início da nossa aula. Pela lógica, a caneta, uma caneta Bic, por exemplo, ela é um bem o quê? Inconsumível. Eu posso usar a caneta, usar. No primeiro uso, ela não vai se extinguir. Agora, se eu pegar a caneta e sair riscando ela até a tinta dela acabar, no primeiro uso ela se tornou, então, um bem consumível. Vocês conseguiram compreender o raciocínio? Sim. Tá tranquilo? Então, assim, não é óbvio que eu vá utilizar aquela caneta no primeiro uso e gastar toda aquela tinta dela. Mas se eu quiser, eu posso? Posso. Mas, via de regra, a caneta, ela é um bem não consumível. Ela é um bem durável. Ela foi feita para durar uma determinada quantidade de utilização. Entenderam? Professor. Perfeito. Diga. Aqui no livro eu estou lendo aqui sobre consumíveis e inconsumíveis. Aí tem uma nota aqui. Consumíveis são aqueles que permitem o uso continuado sem acarretar sua destruição total ou parcial. Note que o importante é a destruição jurídica. As mercadorias destinadas à venda no estoque do comerciante são sempre consideradas consumíveis. Poderão deixar de ser no momento em que forem adquiridas. Ou seja, tudo que for, mesmo sendo inconsumível, tiver à venda, vai ser consumível? Veja que aí ele não está trabalhando ele não está trabalhando com o objeto que eu estou vendendo. Ele está trabalhando com uma categoria e dizendo mercadoria. Esse livro, enquanto mercadoria, enquanto ele está lá lacradinho na estante, ele é um bem o quê? Que aquela mercadoria eu vou pegar e vou retirar. Tá? Então, para o lojista, ela é consumível. Eu estou retirando mercadoria de lá. Você está entendendo?
a mercadoria. Livro sendo vendido lá na estante. Da feita que eu retiro essa mercadoria que ela era consumível, tá? Ela passa a ser minha e aí, então, ele é inconsumível. É o inverso do exemplo anterior que eu dei, do celularzinho lá, que é aqueles de descartável, entendeu? Até aqui alguma dúvida? Tá tranquilo? Todo mundo tá bem? Cadê a Cássia? Eu não tô vendo a Cássia. Saulo, eu tô aqui. Tá, Ei, Dayana, tô Saulo. vendo a Dayana. Saulo, posso fazer uma Diga. pergunta? Pode. Pergunta não, só acrescentar que, inclusive, aqui no livro da Maria Raul, cadê o Helena, Raul? ela fala, né, que pode se tornar consumível algo inconsumível. E aí ela dá esse exemplo do livro, como um livro exposto à venda numa livraria, que foi esse exemplo que você acabou de dar, né, que foi o que a Luciane Isso. tinha perguntado, e aí acaba sendo ele de consumível passa a ser inconsumível. Isso. Ele, enquanto mercadoria, foi o que ela falou. Olha, professor, tem aqui uma nota de rodapé no livro do... Qual foi o livro que tu citaste? É o do Venosa. Sim, eu? Do Silvio Venosa, né? Tá. Olha, tem uma nota aqui no livro do Venosa que ele fala da transformação de um bem consumível para inconsumível. O livro, enquanto mercadoria na estante, ele é consumível, porque eu vou estar retirando ele de lá e até acabar o estoque, entendeu? Agora, da feita que eu retiro, ele passa para a minha esfera jurídica e eu começo a fazer uso do livro, ele se torna, para mim, inconsumível. Para o vendedor, ele é consumível, entendeu? Sempre, mas para mim, ele se tornou inconsumível com a compra. Tranquilo? Perfeito. Dúvidas até então? Nenhuma. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou desativar o áudio, tá, de vocês. A gente vai passar para uma outra unidade. A gente já venceu essa unidade dos bens consumíveis e inconsumíveis. Já vou te dar a palavra, Miriam. E aí, só para causa do retorno, peraí. Pronto, tá aqui. E aí, o que acontece? Nós já fechamos essa unidade, tá? E agora nós vamos para uma outra unidade que é com relação a bens divisíveis, indivisíveis, singulares e coletivos, tá? Fala, Miriam, desbloqueia aí teu áudio, que eu travei o áudio de todo mundo, tava dando retorno. Agora tá, tô te ouvindo. Não, era em relação aos singulares, aos bens singulares e coletivos, porque eu entrei depois e aí eu não sabia se você tinha fala. Não, a gente já vai falar. A gente está falando, como eu coloquei no nosso início, tá? Os bens, eles são classificados de diversas formas. Nós estamos terminando a primeira classificação, que são os bens considerados em si mesmos, tá? Espera aí. Acho que tem alguém com um retornozinho aí. Agora, pronto. Tá. Então, a gente está encerrando a nossa primeira classificação dos bens, que são os bens considerados em si mesmo, tá? E depois nós vamos ver os bens reciprocamente considerados. Ainda nos bens considerados em si mesmos, nós já analisamos os móveis, os imóveis, fungíveis, infungíveis, consumíveis e inconsumíveis. Aí agora nós vamos terminar na aula de hoje analisando os bens divisíveis e indivisíveis, os bens singulares e coletivos. E aí a gente encerra essa análise da unidade dos bens considerados em si mesmos, porque depois a gente vai para outra unidade, são os bens reciprocamente considerados. Então, eu vou analisar o que é um fruto, o que é uma benfeitoria, o que é o bem principal e o bem acessório, entendeu? E tudo isso a gente vai qualificar, tá? Então, agora eu vou falar sobre os bens divisíveis e indivisíveis, e também eu vou falar sobre os bens singulares e coletivos, tá?
Aí a gente encerra essa primeira grande capitulação da divisão dos bens, em que concerne aos bens em si mesmo considerados, ou os bens considerados em si mesmo. Enfim, cada autor tem uma determinação para isso, tá bom? Até aqui tudo tranquilo para vocês. Eliette acabou de entrar. Deixa eu ver quem mais. Vou dar uma passadinha aqui para ver quem eu estou vendo. Vamos lá. Débora, Camille, Meriam, Luciane, Marcos, Isabela, Clícia, Rosinete, Neila, Ana Laura, tá todo mundo aqui, Ângela, Dayana. A Cássia está se escondendo até hoje. Pamela. Tá. Já está com bastante gente aqui. Que bom, fico feliz. Gente, vou ativar o áudio de vocês só para a gente encerrar essa primeira capitulação, tá? Quem tem dúvida com relação a essa primeira grande parte dessa unidade, tá? Olha, nossa colega ali está até assistindo televisão, repara. Repara o desrespeito com o próprio. Jorge tá deitado. Jorge tá na rede. Vocês são uma bênção. Gente, vocês são uma bênção. Sim, gente, até então, alguma dúvida? Deu? Parte a cara de vergonha, Jorge. Não, ele tá falando de Alguma Miranda. dúvida? Eu cuido de tudo. Essa aula de Jorge. Barriga tá cheia de camarão. Barriga tá cheia de camarão. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou desativar para a gente continuar nossa aula, tá? Fala, Miriam. Ei, meus amigos falam assim, rapaz, tu me baixa a cara para essa rede agora, se soubesse quantos quilos de camarão já comi frito. Olha o outro já falando em camarão, meu pai coroado. Fala, Miriam. Não, ativa teu áudio, gata, primeiro. Isso, vai. Tá. Teve um outro material também aqui que disponibilizaram lá na plataforma, que essa Isadora ela também considera os bens divisíveis, os indivisíveis, os singulares e os coletivos como bens considerados em si mesmo. Sim, nós Isso ainda varia muito da estamos. doutrina, professor. Tá dando um retorno, eu acho que é o da Lu. Tá. Então. Deu para entender? Ó, tá dando um retornozinho básico. Eu vou desativar, mas deu para entender sim. Deixa eu te falar como é. Esses bens, tá certo. Eles são ainda em si mesmo considerados. Como eu te falei, nós temos duas grandes classificações. Os bens em si mesmo considerados, tá? Que são a gente classifica móveis, imóveis, singulares, coletivos, divisíveis e indivisíveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, tá? E depois nós vamos analisar os bens reciprocamente considerados, que são quando eles são analisados em face de outros bens. Eu vou sempre compará-los a outros bens. E aí eu vou fazer a análise do acessório, do fruto, nessa outra classificação. Tá? Aí o material nessa parte ele está correto, não há nenhuma distinção doutrinária com relação a isso. Todos esses bens até agora, inclusive que a gente vai entrar, que eu quero entrar com vocês, com relação aos bens divisíveis e indivisíveis, e com relação aos bens singulares e coletivos, eles ainda estão em uma análise dos bens considerados em si mesmos. Tá? Perfeito? Vamos lá, gente. Vamos continuar. Professor. Então, diga.
Eu queria tirar só uma dúvida. O senhor falou sobre aquela questão do vinho, né? Uhum. Ele O pode povo não ser sai do tratado. vinho. Não, porque Sim. eu pensei uma outra coisa. Por exemplo, na mesma situação do vinho, que o proprietário pode destinar ele a outra utilidade, da mesma forma pode ser com um carro de luxo, por exemplo, de colecionador ou algo parecido, tornar inversamente, nesse caso, eles passar a se tornar um objeto consumível se o dono resolver comprar ele no leilão com valor e resolver, ainda que possa parecer loucura, perder o valor, resolver vender ele de forma separada. Como assim? Não entendi. Repete o teu exemplo. Ele pode vender um carro de luxo, por exemplo, transformando ele em consumível, vendendo as peças, por exemplo. Se eu pegar um carro de luxo e tirar peça por peça... Desfazer ele, de alguma forma desmontar ele, desfazer ele. Eu posso transformar ele, então, num bem consumível. Não, aí tu vai estar alterando, na verdade, a natureza jurídica do bem. Entendeu? Porque o carro, a natureza jurídica dele não foi feita para desmontar a peça. O carro foi feito para te utilizar ele, para te entrar nele e dirigir. Entendeu? Então, a gente faz essa análise de acordo com a natureza jurídica do bem. Então, por exemplo, o carro, qual é a natureza jurídica do carro? É ser um bem inconsumível, porque eu vou poder andar com o carro para onde eu quiser, sem com que ele perca a sua essência, tá? Agora, se por vontade minha eu altero a natureza jurídica desse bem e pego e desmonto o carro vai se perder. Mas aí eu estou desvirtuando a natureza jurídica do bem, entendeu? Mas aí o exemplo talvez tenha sido mal dado. Tipo assim, se esse carro foi Ayrton Senna, por exemplo, e vários colecionadores querem uma peça desse carro. É isso que eu estou lhe falando. Ele se torna um bem consumível se eu desmontar esse carro e vender para vários colecionadores. É isso que eu estou dizendo. Porque ele tem um valor, entendi. Se tu vender o carro em si, tá? E aí várias pessoas querem esse carro, tá? Então, quando tu venderes esse carro, o carro se tornará consumível porque tu vendeste as peças, entendeu? E aí, por óbvio, como tu vendeu todas as peças, tu desmontou, o carro deixa de existir, entendeu? Mas veja que você vai estar alterando a destinação do bem. Pois é, mas da mesma forma com o vinho, por isso que eu dei o exemplo do vinho. Sim, você pode. Ele deixa de ser consumível porque o proprietário fala, olha, eu não quero que consuma, entendeu? Mas você pode fazer isso. Só que aí a única ressalva que eu te dou é que você vai estar alterando a destinação jurídica do bem, entendeu? Sim. Só essa ressalva. O carro do Ayrton Senna, em tese, ele é um bem infungível, entendeu? Com a qual eu não posso substituir aquele carro por nenhum outro. Depois, uma outra característica, ele é um bem inconsumível, porque eu posso rodar no carro do Ayrton Senna sem com que o carro perca a sua essência. Agora, se tu tá me dizendo, professor, eu tenho o carro do Ayrton Senna, que ele é, a princípio, um bem... meu Deus, quem foi esse? Se eu tenho, a princípio, um bem que é inconsumível e eu quero transformá-lo em um bem consumível, vendendo todas as peças desse bem, eu posso. Entendeu? E aí eu vou estar transformando, mas aí eu vou estar desvirtuando a natureza jurídica do bem, que o carro não foi feito para ser desmontado, e sim para ser andado nele. E aí ele vai estar se tornando de um bem inconsumível para um bem consumível. Tá? A Ângela está até agora perplexa. Entendi, professor. Entendi. Entendeu? Tudo ok? Vamos lá.
Deixa eu desativar o áudio de todo mundo para a gente voltar aqui. Tá. Vamos agora entrar nos bens divisíveis e indivisíveis, tá? E nos bens singulares e coletivos, tá? Aí no código de vocês, eles vão estar delimitados do artigo 87 ao artigo 91, tá? Peguem aí o Código Civil de vocês, a gente vai fazer uma leitura desses artigos e daí nós vamos extraindo as interpretações, tá? Acharam? Tá logo embaixo dos bens divisíveis, do 88, tá? Olha aquilo que eu falei para vocês, tá? No 88. Os bens que são naturalmente... não, isso daqui eu ainda não falei. Vou falar agora, divisível e divisível. Já tô doida já, mano. Mas bora lá. É o isolamento social que faz com as pessoas. Não tô ouvindo ninguém porque eu bloqueei o áudio de todo mundo, aí depois vocês vão ativando aí, porque senão vai ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, tá? Alguém ativou aí. Vamos lá. O artigo 87, ele fala isso aqui pra gente, tá? Os bens divisíveis são... Deixa eu ver aqui, peraí. Desativar todos. Pronto. Peraí. Tá aí. Pronto, Camille. Melhorou, né? Vamos lá, gente. Eu tô desativando o áudio de todo mundo, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida, para o pessoal que entrou agora recente na sala, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês ativam o áudio, perguntam e desativam, tá bom? Que é pra gente não ouvir coisas desnecessárias, tá? Vamos lá. Artigo 87. O artigo 87, ele faz o seguinte: os bens divisíveis são os que podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam, tá? O que seria, então, um bem divisível? Esse bem divisível é aquele com a qual, de início, a natureza jurídica dele é única. Ele é um bem único, tá? Não confundam, por isso que a gente vai ter que ter muita atenção com relação a singular e coletivo. Vamos fazer bem devagarzinho aqui agora. O bem divisível, a natureza dele, ela é única, tá? Eu consigo visualizar o bem de uma única forma. Agora, se eu dividir aquele bem e mesmo assim ele permanecer sendo um bem jurídico, mas não alterou a sua substância, não teve uma diminuição considerável de valor ou prejuízo na sua destinação, mesmo que tenha alterado o valor, mas não teve prejuízo na sua destinação, ele pode ser considerado um bem divisível, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho nosso país é um grande produtor de soja, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma saca de grãos de soja, tá? Essa saca de grãos de soja, se eu pegar a saca de grãos de soja e dividir ela no meio, eu vou ter duas metades de uma saca de grãos de soja. Ainda são grãos de soja? São. Eu ainda posso vender esses grãos de soja? Posso. Eles vão deixar de ser grãos de soja porque eu dividi a saca no meio? Não. Então, a saca dos grãos de soja, ela é considerada um bem divisível. A saca de café pode ser considerada um bem divisível, tá? Agora, por exemplo, eu tenho um boi. O boi está lá no abate, tá? O boi, a gente fala da arroba do boi, né?
Então, o que acontece? Se eu pegar aquele boi, eu dividir aquele boi no meio, eu já não tenho mais um boi inteiro. Eu tenho metade de um boi. Se eu dividir mais um pedaço, eu posso dividir, por exemplo, em partes como filé e partes como alcatra, um exemplo. Eu posso fazer essa distinção. Então, a natureza do bem, ela vai se perdendo conforme eu vou dividindo. Então, em si, o boi é um bem indivisível e a saca de café, a saca de soja, ela é um bem divisível, tá? Só para a gente fazer essas análises. Esse meu celular, por exemplo, eu não posso pegar o meu celular e partir ele na metade. Ele, então, é um bem indivisível. Eu não posso dividi-lo. Poder dividir até eu posso. Mas aí eu vou ter alteração da substância, eu vou ter diminuição do valor e ele não vai se destinar porque ele não vai mais existir. Não vai ser um celular. Ele vai ser 2 bandas de um celular quebrado. Entendeu? Então, assim, eu tenho que manter a existência daquele bem jurídico, mesmo o dividindo, entendeu? Dividir aqui, por exemplo, 2 toneladas de bauxita, tá? Dividir em 2 partes iguais, 1 tonelada cada uma. Deixou de ser bauxita? Não deixou de ser bauxita, continuou sendo bauxita. Então, aquela carrada, ela é um bem, tá? Com o qual eu posso dividi-lo. Eu não estou aqui falando da molécula bauxita, tá? A molécula bauxita, que é o composto, ele se eu for analisar o composto, ele é um composto indivisível. Eu não posso dividir a molécula. Não posso pegar uma molécula de bauxita, dividir e transformar em 2. Mas uma carrada de bauxita, não sei se chama assim, um lote de bauxita de 2 toneladas, eu posso dividi-lo, transformá-lo em 2 lotes de 1 tonelada cada, e ele não vai perder a característica dele de ser um lote de bauxita. Vocês conseguirem compreender? Tudo tranquilo até aqui? Quem tiver dúvida, ativa o áudio, faz a pergunta e desativa depois para o professor poder responder. Tá? Quem tem dúvida? Diga. Tem a diferença quanto a valor, mas aí, da forma que aí, vou pegar os exemplos da soja e do boi. A soja, se eu dividir em 4 partes, por exemplo, 4 quartos, né? Cada quarto vai ser baseado no preço do quilo, né? Então, proporcionalmente, ela não vai perder o valor. Claro que 1 quilo, o cara vai pegar mais dinheiro se ele vender meio quilo. Mas o boi já é diferente, porque cada parte do boi é um preço, né? O filé é um preço, a costela é um preço, o pé é um preço. Então, essa é uma diferença também, né? A questão do valor também. Não é só, porque uma tonelada de soja é X, meia tonelada é X dividido por 2. Então, não é esse raciocínio, né? A gente tem que ver o raciocínio do como eu falei para vocês, qual é a diferença? A carrada, a saca de soja, ela vai poder ser dividida porque ela vai poder ser dividida em partes iguais, tá? Então, por via lógica, eu fazendo essa divisão por partes iguais, não vai ter um prejuízo de destinação, continua sendo soja, continua sendo grãozinhos de soja. Agora, se eu pego um boi e eu divido ele no meio, digamos que o boi esteja aqui, eu divido ele no meio, para cá eu tenho as patas da frente e a cabeça, e para trás eu tenho as patas de trás e o rabo. São partes distintas, entendeu? Vocês conseguiram compreender? Então, a saca de soja, ela vai ser bem divisível, já o boi, na hora da venda, ele vai ser considerado como um bem indivisível. Porque se eu dividir, ele vai perder valor. Ele não vai ser mais o valor dele já não vai ser como de um boi inteiro. Ela vai ser com relação àquela parte. E aí, a depender da parte que eu dividi, diferentemente da soja, cada parte terá o seu valor.
A parte do filé vai ser diferente da parte da alcatra, que vai ser diferente da parte, enfim, de outros cortes. Entendeu? Perfeito até aqui? Tranquilo? Vamos lá, gente. Nossa aula vai até 20h40, a gente vai... eu vou finalizar com vocês no 88. Me lembrem na aula que vem de nós começarmos no artigo 89, tá? Que são os bens singulares e coletivos. Diga. Se eu tenho uma nota de R$100 e ela está dividida toda em R$2. Ela está toda em nota de 2. Eu separo 50 para cada, mas ela não perde a... eu posso considerar como um bem divisível? Não, porque tu estás trabalhando aí com valor, não estás trabalhando com o objeto. Entendi. O objeto é se tu pegar a nota de 100, a cédula. Isso. Aqui imagina uma cédula de 100 e tu rasgar ela no meio, a cédula ela é indivisível, porque se tu rasgar ela no meio, ela perde valor. Tu não vais ter duas cédulas de 50, entendeu? Tu vais ter uma cédula de 100 rasgada no meio. Agora, se tu pegar a moeda R$100 e dividir, aí é outra coisa, entendeu? Aí eu já não vou estar mais falando, mas aí a moeda, eu vou te dizer o que eu vou estar dividindo, se vai ser a cédula ou se vai ser a moeda, entendeu? Se vai ser o valor monetário que aquela cédula representa. Mas ela não se aplica por nota de R$2 também? Se for dividir tudo em R$2, R$100? Então, se aplica de igual forma. Tu não pode pegar uma cédula, o papel, e rasgar ele em 10. Tu não vai ter R$10. Tu vai ter uma cédula de 100 rasgada em 10 pedaços. Entendeu? Isso daí, a gente está trabalhando com relação à cédula, ao papel moeda. Professor? Agora, quando eu trabalhar, já vou dar a palavra. Quando eu trabalhar com relação ao valor que aquilo representa, aí eu vou te fazer essa referenciação. Entendeu? Entendi. Diga, quem queria falar? Peraí. No caso, o que eu entendi foi que divisível é quando ele não perde sua identidade, né? Digamos que uma pizza, quando ela é dividida, eu tiro uma parte, mas ela continua sendo pizza, né? Ela não perde a identidade dela, né? E indivisível, ela por exemplo, continua sendo uma fatia, aí tu tens uma fatia de pizza, sim. Aí ela não perdeu a identidade dela, né? Aí, no caso, ela é divisível. Indivisível, que eu entendi, é quando ela perde a sua identidade, como ele falou agora a nota, você falou a nota de 100, né? Se rasgada, ela perde a identidade dela, perde o valor, né? Perde valor. Se eu pegar uma nota, eu não vou ter... Se eu rasgar em 2 pedaços, eu vou ter 2 pedaços de R$50? Não. Eu vou ter uma nota de 100 que está rasgada no meio, entendeu? Agora, se eu pego digamos, um pacote de biscoito, entendeu? Aquele pacote de biscoito, eu consigo dividir o biscoito no meio. Ele vai ser 2 metades de um biscoito, entendeu? Ele não vai deixar de ser, ele não vai deixar de ser biscoito. Ele não vai deixar de ser biscoito. A gente já está falando com comida que já está quase a hora de jantar, né? Ele não vai deixar de ser biscoito. Ficando gordo, ficando dentro da casa. Porque ele foi dividido, vocês entenderam? E aí é importante salientar que o artigo 88, já para finalizar nossa aula, ele trabalha o seguinte, que os bens naturalmente divisíveis, eles podem se tornar indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Então, vejam que no artigo 88 tem uma exceção à regra da divisibilidade do bem. O bem, ele é divisível. Eu tenho uma saca de soja, mas eu digo, eu só vou vender se quiserem a saca inteira. É a vontade das partes. Entendeu? É a vontade das partes. Saulo, é que nem assim, vamos supor que eu tenham 5 filhos e tenho uma casa de herança. Aí eu vou dividir essa casa
para essas 5 pessoas morar. Uhum. Aí ela não vai perder, ela não vai perder como é? Em Ela vai tese, continuar, ela é um bem... Não, em tese, ela é um bem indivisível. Porque tu não vai pegar a casa e tu não vai partir ela no meio, porque um lado vai ter digamos, determinados móveis, um peso específico, determinada quantidade de tijolos. Uma casa inteira é diferente de uma casa partida, entendeu? É o mesmo raciocínio da cédula, entendeu? A cédula, ela tem valor enquanto única. Tu não vai dividir no meio e ter 2 notas de 50. Se tu pegar uma casa, tu vai dividir, tu vai ter 2 casas. Não seria de início esse o raciocínio, tá? Para qualificar com relação a divisíveis e indivisíveis, tá? Gente, foi um prazer maravilhoso estar com vocês, tá? Mesmo neste momento de isolamento social que se faz necessário. Trabalhamos, fechamos a nossa unidade. Nós já tínhamos avançado, de certo modo, na nossa unidade enquanto a gente estava em sala de aula, tá? Justamente porque eu ia para São Paulo de mestrado, acabei nem indo por causa dessas questões do coronavírus. E eu espero que vocês se cuidem, se permaneçam em casa, se possível, tá? Na aula que vem, me lembrem da gente começar já, eu já vou deixar aqui anotado, mas é sempre bom lembrar, que a gente já vai começar do artigo 89, tá? Certo. E aí a gente já vai do 89 e igual o meme, só ladeira abaixo, tá bom? Não se preocupem. E outra coisa, tendo em vista essas questões técnicas, tá? De muitos alunos também não poderem assistir a aula, enfim. Essa matéria, ela não vai cair na prova, porque como eu já falei para vocês, a nossa prova já estava fechada desde a semana antes de acontecer a suspensão das aulas, tá? Então, essa matéria, ela não cai na prova agora, tá bom? Nessa nossa primeira verificação de conhecimentos, tá? Então, um grande abraço a todos. Deixa eu habilitar aqui o áudio de todo mundo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Tchau. Boa noite. Abraço. Olha, a Cássia apareceu. Obrigado, professor. Noite. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Tá filmar. Professor. Gente, vocês entraram agora já no segundo tempo, né? Você não tem vergonha na cara de vocês. Olha, mano, os sobrinhos da Isabela lá atrás. Saulo, eu queria saber sobre o trabalho que tu havias dito que ia passar valendo um ponto. Deixa essas discussões de trabalho para depois, tá bom? Aí é melhor, tá? A gente conversa essas questões de trabalho depois. Camille. Bom, Camille. Tchau, gente. Um grande abraço. Fiquem bem, que daqui a pouco eu vou entrar na outra turma. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.